Os meus pacientes que apresentam quadros de dependência química ou compulsões de alguma espécie, geralmente em algum momento sempre acabam me fazendo a pergunta: doutor, eu devo parar de usar essa substância tal aos poucos ou de uma vezada só? Essa é a grande pergunta. Eu devo continuar curtindo ali o que eu estou vivendo e parando aos pouquinhos, ou eu devo cortar de uma vez por todas e sofrer muito? Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e aqui no meu canal do YouTube eu faço algumas análises sobre saúde mental, sofrimento psíquico e contemporaneidade. E o que eu tenho a dizer para vocês, da minha experiência como psicólogo e psicanalista clínico, então eu não atendo dependência química em hospital. O paciente institucionalizado traz outras questões diferentes da clínica, né? A clínica individual, ela vai apresentar outras questões as quais eu tento dividir um pouco aqui no vídeo com você. Quando o assunto é dependência química, todo paciente em algum momento levanta isso, porque é uma fase que ele está, geralmente, da possibilidade de negociar com os seus danos, com aquilo que está lhe fazendo mal. Então pode ser bebida alcoólica, cigarro, até droga pesada, a cannabis, jogos de azar, enfim, qualquer tipo de compulsão, inclusive alimentar. E a pessoa vai me questionar, ela se questiona. Eu devo tentar ir parar aos poucos, ou seja, diminuindo aos poucos, ou parar de uma vez por todas? E a bem da verdade, não existe uma resposta correta e verdadeira para essa pergunta. Por quê? Primeiro que eu já vi os dois movimentos darem resultado na vida de um paciente. Eu já vi pacientes diminuindo aos poucos o uso da substância, em algum momento conseguir parar, e aquele paciente que faz um corte abrupto também funcionar. Eu vejo que os dois métodos têm pontos positivos, mas os dois métodos também têm pontos negativos. Mas quando se trata do psicólogo clínico, do psicanalista na clínica individual da dependência química, essa pergunta, bem da verdade, se torna de fundamentação relativamente muito sem importância. Quando o sujeito está diante da dependência química no consultório, é essencial que esse sujeito, de maneira muito artesanal, muito gradativa, que esse sujeito se implique no seu próprio processo. É mostrar, né, que o quanto de droga ele deve ou não usar não faz a menor diferença se ele, como sujeito, não se implicar no processo do que está lhe acontecendo. A questão aqui é simbólica, subjetiva e de afeto, não quantitativa, não sobre grama. O problema não se resolve pela regra externa ou pelo perfil de regra externa que você se coloca, mas sim pelo trabalho que você, como sujeito, vai se colocar num processo de terapia, no enfrentamento que você fará com o seu próprio sintoma, trabalhando o seu gozo em cima desse sintoma. A psicanálise, ela em oportunidade nenhuma, em situação nenhuma, ela vai prescrever metas de consumo. Ela vai oferecer espaço para que o sujeito, né, o nosso paciente, possa falar daquilo que o leva ao uso, mesmo que inicialmente ele não saiba responder. A redução de danos pode ser um caminho equilibrado? Sim. A abstinência também pode ser, com toda certeza. Mas só faz sentido quando não são impostas, e sim quando se articulam de uma maneira natural, pelo próprio desejo do paciente, na implicação do seu próprio processo de elaboração subjetiva, do seu sofrimento psíquico que fala através daquela compulsão. Quando a psicanálise trabalha com dependência química, a gente não escuta só a droga, a substância e o pó, entende? A gente vai trabalhar que a substância não é o verdadeiro alvo da questão, mas sim uma disputa entre redução de danos e abstinência, que em alguns momentos poderá ser, inclusive, cortina de fumaça. O centro do tratamento é sempre o sujeito, a pessoa, o paciente, sua relação com a falta, com a completude e com o gozo daquela compulsão. O que cura aqui não é a regra que ele segue, mas a palavra que ele encontra para sustentar outra relação com o desejo, outra relação com a falta. Ou seja, se a gente desconstrói o vício na vida desse paciente, o que lhe sobra? E na maioria das vezes, o paciente compulsivo, ele é muito enfraquecido de desejo. Então a terapia terá que construir, quantas vezes for necessário, mesmo com recaída, a posição desse paciente frente ao seu próprio desejo. Não é só substituir a droga por outros vícios. Isso mostra que não é sobre a substância em si,
mas sobre a subjetividade que encaminhou esse paciente para a compulsão. Então, você que está me assistindo até agora, desde você perguntar, eu devo fazer uma redução de danos, uma diminuição gradativa, ou devo parar de uma vez por toda, abrir um processo de abstinência total? A pergunta certa é como você deverá escutar o sujeito para que ele crie outra saída para além da compulsão. É isso que vai diferenciar a psicanálise no tratamento da dependência química de outras teorias. A gente vai alavancar o sujeito diante do seu próprio desejo e diante da falta. E para você que chegou até aqui, a esse momento do vídeo, primeiramente, caso faça sentido para você, siga meu canal, curta meu vídeo, compartilhe o meu vídeo aqui, quem fizer sentido para você. Eu estou à sua disposição, me chame no privado, vamos conversar, vamos bater papo, conte comigo e não sofra sozinho, busque ajuda. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.